Olá, meus queridos, boa tarde, tudo bem? Tudo na paz? Glórias ao nosso eterno Criador. Meus queridos, aproveitando o tempo, aproveitando o momento, eu venho aqui, não é? Mais uma tarde gloriosa para deixar mais um vídeo para os nossos queridos inscritos no YouTube. Muito obrigado por você que é inscrito no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Continue se inscrevendo, tá, querido? Continue deixando seu like, continue deixando seus comentários, continue fazendo aquilo que é precioso, compartilhando com outras pessoas. Meus queridos, hoje eu preparei um vídeo, graças a Deus, aonde nós vamos falar sobre uma coisa importante para os nossos dias atuais e nós precisamos cada dia mais estarmos atentos às mentiras, às falácias e que possamos estar sempre estudando a palavra de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma maneira correta. Você sabia que mesmo estando na Bíblia escrito, muita gente não acredita e, pasme você, são até com as suas atitudes chamar Deus de mentiroso. Quem chama Deus de mentiroso é aqueles que não estão nem aí para o que está escrito desde o princípio, né? Como diz Gênesis, Gênesis é princípio, Gênesis é começo, Gênesis, né, no hebraico todos nós sabemos que é o que? Bereshit, Bereshit é começo, Bereshit é princípio, Bereshit é rocha, cabeça, é primazia, é começo, é tudo. Bereshit, então é início, é o princípio de tudo. Eu gostaria que você comigo, eu do lado de cá e você do lado de lá, pudéssemos abrir a Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. Eu quero falar um pouquinho sobre sinais. Aquilo que muita gente não acredita e ainda vão continuar não acreditando que a palavra do Eterno, ela se cumpre. Se cumpre como? Hoje? Não. Então eu posso falar se cumpriu, porque é melhor usar aqui o tempo verbal no passado, não é? Porque nós sabemos que tudo que está na palavra, desde o Gênesis até o Apocalipse, já se cumpriu, não é? Então nós vamos usar como base Gênesis capítulo 1. Preste muita atenção que isso aqui é verdadeiramente uma revelação do Evangelho eterno, para que nós possamos aprender e colocar em prática também. Gênesis capítulo 1. Eu quero ler, querido, a partir do versículo 6. Porque do 1 até o 5, você sabe, né? A criação de todas as coisas, cada coisa com seu propósito. E hoje, querido, eu quero falar sobre a função dos luminares criado por Deus. A função dos luminares criado por Deus e com atenção voltada a uma dessas funções. Tem várias funções, foi para várias funções que Deus criou os luminares. Mas tem uma função aqui que é de extrema importância a gente observar. Tá bom, querido? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 6. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas e águas. E haja separação entre águas e águas. Deus fez um firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima
não em cima, mas por. Não em cima, mas por cima. Tá vendo? Quando eu falo que a preposição é muito importante, a Bíblia está dizendo aqui, às vezes alguém não leva em consideração isso, a questão da preposição. Por é uma preposição de quê? Superior. Por. E não no. Deus fez o firmamento e fez separação entre águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. A Bíblia diz aqui, estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu. Chamou Deus ao firmamento céu. E houve tarde e manhã. E o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas ele chamou de mares. Mas Deus viu que isso também era bom. Querido, no versículo 11 fala assim: Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era muito bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. Preste atenção, queridos, a partir do versículo 14. E disse Deus, agora ele vai criar os luminares. Os luminares ele cria em qual dia? A partir do terceiro dia. Preste bem atenção nisso aqui. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. Os luminares do firmamento do céu, eles têm pelo menos 5 funções. Vamos lá? Vou aprender quais são ou quais eram. Podemos dizer quais são, porque o Salmo 19 diz isso, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse anuncia ainda continua no tempo verbal presente. Não era só no tempo verbal do passado, quando Deus criou. Até hoje, os céus declaram a glória de Deus. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, a parte de cima, para primeira função dos luminares: fazer separação entre o dia e a noite. Esses primeiros luminares, ele foi para fazer separação entre o dia e noite. Separação é distinguir o que era dia e o que era noite. Não é separar os dois para a vida toda, não. Separar aqui, a conjugação do verbo é distinguir e não
separar um para o norte e um para o sul. Separação, a colocação aqui, o verbo, a conjugação do verbo dentro da metodologia bíblica e também dentro desse parâmetro aqui, vamos dizer assim, que era distinguir dia da noite, para fazer separação entre dia e noite, sejam eles para sinais. Preste atenção, meu querido. A primeira função dos luminares era distinguir dia e noite. A segunda função seria para sinais. Preste atenção. Sinais. A terceira função era para quê? Estações. Do jeito que está na Bíblia aqui, ó. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. Primeira função era fazer separação entre dia e noite. Distinção, distinguir dia e noite. Segundo, a função era para sinais. Terceira função era para estações. Quarta função, marcar dias e anos. A quinta função qual era? O versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, porque Sol e Lua também era luminar. Sol e Lua também era luminar. Só que com uma função diferente. E qual era a função do Sol e da Lua? Versículo 16. Fez Deus os dois luminares grandes, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. O Sol e a Lua, a função do Sol e da Lua era para um governar o dia, no caso o Sol, e o outro era para governar a noite, isto é, a Lua. Governar, a Lua iria governar a noite. E o Sol iria governar o dia. Então, no versículo 18, querido, no versículo 18, para governar dia e noite, para fazer separação entre luz e treva, e viu Deus que isso era bom. Então, queremos dizer aqui que o Eterno colocou os dois luminares maior no firmamento do céu, para terra, querido. Reino da terra não é luminar do jeito que a ciência moderna explica. Não. A Bíblia diz que todos os luminares que Deus criou são subordinados à terra. Mas no modelo heliocêntrico, a terra ela é subordinada ao sol. Mas isso é mentira. Isso é engano da ciência moderna. A Bíblia diz que os dois luminares, eles estão sobre a terra, um para governar o dia e outro para governar a noite. O Sol e a Lua são subordinados à terra, assim como os outros luminares. A Bíblia diz que a terra é que tem que ser iluminada pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas, ou pelos luminares que estão no firmamento. A ciência moderna, dizem eles, que a Terra gira em torno do Sol. Esse é o modelo heliocêntrico. Mas o modelo heliocêntrico foi inventado pela religião para que... Por quê? Porque do Deus Sol. Então, quando você acredita mesmo que o Sol
ele é o centro do universo, você está dizendo que Deus mentiu. Você está dizendo que Deus é louco. Você está dizendo que Deus não tem o que fazer, que Deus mentiu e que continua sendo mentiroso. Mas o Eterno, ele colocou os dois luminares maior, tá vendo aqui a prova de que o Sol e a Lua é maior do que as estrelas e a Terra é o maior do que todos eles. Por isso que nenhuma fonte da ciência, nenhuma, eu esqueci o verbo aqui, tá? Nenhuma instituição da ciência, como NASA, como isso e aquilo, consegue mostrar uma filmagem real, fotografia real da Terra, porque ninguém consegue nem filmar e nem fotografar. Você pode me dizer, Alberto, mas existem fotos da Terra, do planeta Terra. Então procure e pesquise sobre imagens CGIs da Terra, para você ver como que eles produzem essas imagens, supostas imagens da Terra. A Terra, meu querido, é um reino. Ninguém consegue medir, ela é imensurável. Não existe no mundo hoje ainda um aparelho que consegue filmar toda a extensão da Terra ou consegue fotografar uma imagem real do reino da Terra. Imagine você o tamanho do reino da Terra, que o Sol e a Lua gira por cima dele. Aí eu pergunto a você, você que acredita que a Terra é mesmo uma bola que está vagando no universo sem fim, e por que que entra ano e sai ano e você vê as mesmas constelações? Aqui em casa, por exemplo, na boca da noite eu vejo a constelação do Cruzeiro do Sul, eu vejo a constelação do Escorpião, eu vejo a constelação de Órion, eu vejo a constelação de Três Marias, eu vejo a constelação do Corvo, eu vejo a constelação da Ursa Maior, tudo aqui acima da minha casa, passando por cima da minha cabeça, todos os dias. Aí tem uma época do ano que eles não aparecem, porque é justamente porque o universo, não aquele que a NASA diz, mas as estrelas, elas giram também o mesmo círculo que o Sol e a Lua faz, o universo também faz em volta da Terra, só que com uma frequência menor de velocidade do Sol e da Lua. Mas o que eu quero dizer nisso aqui, queridos? É que o verso 14, vamos voltar no verso 14 de Gênesis 1. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles, tá vendo? Sejam eles. Eles quem? Essa aqui, esse eles, não é? Além de ser um verbo possessivo do plural, eles aqui está no plural, mas um verbo possessivo que está se referindo a os luminares. Sejam eles. Eles quem? Os luminares. Para sinais, para estações, para é preposição, tá? Para dias e anos. E o que mais? Iluminar a terra. E o que mais? Governar a terra. Sol e lua para governar. Eu quero dizer, querido, eu quero dizer para você que por mais que a gente estude a palavra, ela sempre vai ter mais para nos revelar, para nos mostrar. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Ezequiel, eu não vou ler, no capítulo 12, e o versículo de 1 a 6,
Deus usou Ezequiel como sinal para a nação de Israel. O que Deus falou para Ezequiel fazer para que fosse um sinal para Ezequiel? Deus chamou Ezequiel, chamou ele de filho do homem e falou: olha, eu quero que você saia da sua casa, bota um saco nas costas, ajunta todas as suas coisas e sai da sua casa como fosse peregrino ou um mendigo. Mas eu quero que você, quando sair da sua casa, você deixe que a nação de Israel enxergue, ou eles vejam o que você está fazendo ou vai fazer, para que talvez assim eles possam observar que você seja um sinal, para que quando eles forem levados cativo, eles possam lembrar disso, dessa imagem, e possam aprender e tirar como exemplos para a vida deles. Deus falou isso com Ezequiel. Lembra do profeta Isaías, que foi jejuar, profetizar em pano de saco, e ele é sinal? Lembra que Deus falou que Jonas era um sinal para o povo de Israel também? Então Deus, ele usou o Ezequiel, o profeta, como sinal para a nação de Israel. Ezequiel 12, de 1 a 6. Você estuda isso em casa. Em Daniel, no capítulo 4, versículo 3, a Bíblia usa essa metodologia. Deus, o Criador, ele usa essa metodologia para Israel da mesma forma. Eu acredito que eu vou ler. Daniel, capítulo 3, e o versículo, Daniel, capítulo 4, e o versículo 3. Eu vou ler para você. Daniel, capítulo 4, versículo 3. Olha só. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração para geração. Eu e você já estamos vivendo nesse reino eterno do Criador, porque ele agora é de geração em geração, porque isso já cumpriu. Querido, nós já estamos vivendo essa profecia que Daniel profetizou para o tempo do juízo em Israel, e como eu e você estamos pós-juízo, Deus usou também a metáfora do juízo para que pudesse ser sinal para a nação de Israel. Em Mateus, capítulo 16, verso 1 ao 3, cumprindo a função dos luminares. Mateus, capítulo 16, deixa eu olhar na outra Bíblia aqui. Mateus, capítulo 16, vamos olhar aqui. Mateus, capítulo 16, veja comigo aí. Capítulo 16, o versículo 1 ao 3. Olha o que diz aqui. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe desse um sinal do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês diz, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Olha o céu sendo usado para sinais lá na cultura judaica. Quando chega a tarde, Jesus está dizendo isso para eles. Vocês dizem que vai haver bom tempo, porque o céu está vermelho. De manhã, vocês dizem, hoje vai haver tempestade, porque o céu está vermelho. O primeiro versículo é avermelhado, o segundo é vermelho, sombrio. Vocês são hipócritas, porque vocês sabem interpretar a face do céu. Face do céu é os luminares que estão no céu. Face do céu é uma coisa, céu é outra coisa.
Por exemplo, os meus olhos estão na minha face, os meus olhos estão no meu rosto. O meu rosto é isso aqui, ó, tudinho aqui na frente. Mas os meus olhos estão na face do meu rosto. O meu nariz está na face do meu rosto. A minha boca está na face do meu rosto. O meu óculos está na face do meu rosto. Então, face do céu é os luminares que estão na face do céu. Qual é a face do céu? Essa parte, quando você olha da terra, você vê tudo azul. Durante o dia, um tempo bom. Aí você vê a face do céu. Mas de noite ou à noite, você vê as estrelas na face do céu. É isso que Jesus está falando. Vocês sabem interpretar a face do céu, mas vocês não conhecem o sinal dos tempos. Deu para entender isso aqui? Deu para você entender isso aqui? Então, cumprindo a função dos luminares. Quando Deus criou os luminares, Ele criou os luminares, foi só para fazer separação entre dia e noite? Não. Foi só para estações? Não. Foi só para marcar dias e anos? Não. Foi só para iluminar a terra? Não. O versículo 14 fala que Deus fez os luminares também para servir como sinais. Irmão Alberto, eu nunca tinha reparado isso. Pois não, mas agora observe e repare. Então vamos agora, querida, agora sim. Agora vai ficar bom. Agora sim. Agora vai ficar ótimo. Melhor ainda. Agora vamos para Mateus capítulo 24. Agora sim. Irmãos, seria 24, de 1 até o 35. Mas será que vai ser preciso desenhar a grande tribulação que haveria de acontecer em Israel? Os maiores sinais de que aquela grande tribulação era o advento, a manifestação do Filho do Homem, os maiores sinais estariam nos luminares. Você sabia disso? Vamos ler alguns versículos aqui. Acautelai-vos, versículo 24 e 4. Capítulo 24 de Mateus e 4. Acautelai-vos, porque isso aqui é o princípio das dores. Acautelai-vos, acautelai-vos, que ninguém vos. Esse vos é a segunda pessoa do plural que fazia uma referência ao povo de Israel. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e vou enganar muitos. Vocês vão ouvir de guerra. Vocês vão ouvir rumores de guerra. Mas tenha cuidado para não vos alarmardes, para que vocês não fiquem alarmados. Observe isso aqui, querido. Observe isso aqui. Eu marquei até o versículo 35, né? Vamos ler a partir do versículo 29, para você entender. Do capítulo 12, do capítulo 24 de Mateus. Lembre-se, os luminares que Deus criou foi para fazer separação entre dia e noite, foi para sinais, estações, dias e anos e iluminar a terra. Versículo 29 do capítulo 24 de Mateus.
Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Sol escurecer é sinal. Era sinal. Mas está falando do céu físico ou está falando de governos masculinos? Se você dizer que era o céu físico, o sol físico, então tem alguma coisa que está errada. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sinal! Aí muita gente pergunta, Jesus já veio, eu não vi? Quem disse que a grande tribulação seria o sinal do Filho do Homem e não o Filho do Homem propriamente dito? O abalo do céu, o abalo do firmamento, o abalo da lua, seria o abalo dos governos que governavam naquela época. Por que a Bíblia diz que o sol, ele governava o dia e a lua governava a noite? O Emanuel, ele pegou como base na cultura judaica, porque na cultura judaica eles já entendiam que sol, luz, estrelas também representavam governos ou famílias. Gênesis 37, vamos dar o exemplo. Você lembra que José falou com o pai que o sol, a lua e as 11 estrelas ia dobrar o joelho perante ele no sonho? E o pai dele falou, quem disse que eu, sua mãe e seus irmãos, nós vamos dobrar o joelho perante você? Queridos, sol, lua e estrelas, potências do céu, representavam dentro, não é, daquela tipologia, daquela comparação, daquela simbologia, representavam governos humanos que governavam naquela época. E qual era o maior governo que foi abalado naquela hora que veio a grande tribulação? O governo religioso judaico. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes. A partir dali, o império religioso caiu por terra. O sol, ele representa governo humano masculino. A lua representa governo humano feminino. Queridos, nós precisamos entender melhor a palavra. Ou será que é preciso desenhar? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Então, querido, uma das funções dos luminares que o Criador criou era ser usado como sinais para as nações. E Deus, o Criador, ele usou o sol, lua, as estrelas como sinais para todos os povos. O arco, logo depois do dilúvio, ele representava o quê? O pacto perpétuo que Deus tinha feito de nunca mais destruir a terra com água do jeito que ele fez. E o arco, ele não aparece até hoje, logo depois da tempestade? E eu te pergunto, foi sinal, é sinal, ou vai ser sinal ou não? Aí muito crente futurista fica dizendo que Deus vai destruir a terra, Deus vai acabar com tudo. Mentira. Mentira. A palavra dele não volta atrás. Apocalipse capítulo 21, e o versículo 23. Já vou estar terminando o vídeo. A cidade, não se esqueça que essa cidade é a Nova Jerusalém. A nova, não a velha. A Nova Jerusalém
é todos os filhos de Deus que estão no mundo inteiro pregando o evangelho eterno. O evangelho que o Criador não podia usar Paulo mais, não podia mais usar Pedro, não podia usar Tiago mais, não podia usar discípulo, não podia usar João, não podia usar nenhum profeta, nenhum rei. Deus agora, o Criador agora, ele manda um anjo trazer, um anjo mensageiro trazer e proclamar na terra inteira, depois do juízo, que agora o que está em vigor, a partir do juízo, era o evangelho eterno. E o evangelho eterno era para ser proclamado. Mas qual era a posição dos filhos de Deus que nós ficamos depois do juízo? Eu vou te mostrar. A cidade, a Nova Jerusalém, todos os filhos de Deus do mundo inteiro. Isso que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela não necessita nem do sol, governo humano, porque o sol está aí, mesmo depois do juízo, o sol físico está aí. Então não se trata aqui de sol físico. Se trata de uma metáfora que representa governo humano, igual lá em Gênesis 37. Por isso, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, todas as formas de governo, que seja masculino, feminino, ou todas as formas de governo, os maiores governos e os menores, todos eles iriam ser abalados, porque a partir do juízo o reino foi entregue ao Criador Pai, e ele tomou posse de novo, e nós já reinamos em vida. A cidade não necessita do sol e nem da lua, para que governo humano feminino, lua, para que nela resplandeçam. Ou seja, os homens não estão aí governando, se acham dono da igreja, dono do povo, ou seja, eles ainda estão resplandecendo no meio de um povo que não tem conhecimento da palavra. Mas na minha vida, homem não resplandece mais. Para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina. Quem resplandece agora na nova cidade é a glória do próprio Criador. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Preste atenção. As nações vão andar à sua luz, e os reis da terra trarão nela, para ela, a sua glória e a sua honra. As suas portas, a Nova Jerusalém, todos os filhos de Deus no mundo inteiro, as suas portas não se fecham de dia, e noite ali não haverá. Ou seja, o conhecimento ele veio e ficou. O templo físico, ele abre à noite e fecha o dia, ou abre o dia e fecha a noite. No templo espiritual, ao contrário, a porta não fecha de dia e nem noite, porque não vai haver. Então a glória e a honra das nações, e não vai entrar nela, não entra nela, no corpo espiritual, não entra coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação ou mentira, mas somente o que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Prestou atenção, querido? Prestou atenção nisso aqui? Então, querido, tudo o que aconteceu em Israel, que as potências do céu foram abaladas, sol e lua escureceu, não o físico, mas aqueles tipos de governo que existia, Deus colocou o sol, a lua e todos os luminares. Não foi só com uma função não, mas talvez uma das principais funções foi para servir como sinais para as nações e para os povos. Então, Deus pega qualquer exército celeste que ele tem e ele usa para mostrar para a humanidade toda que ele é rei sobre todo o reino da terra. E é ele que manda, é ele que faz, ele pode tudo. Eu fico impressionado como que tem canais no YouTube aí dizendo o que Deus pode ou não fazer. Querido, preste atenção. Preste atenção. Deus, ele pode tudo, ele pode qualquer coisa. Deus, ele tem
todas as prerrogativas que você imagina. Deus ele não é limitado a prerrogativa. Quando ele criou tudo, ele fez com propósitos. Quando ele fez os luminares, o primeiro propósito dos luminares era fazer separação entre dia e noite. O segundo propósito era distinguir, não é? O segundo propósito, a função, era para sinais. O terceiro propósito é para estações. O quarto propósito era para marcar dias e anos. O quinto propósito era para iluminar a terra. Então, se você estudar os propósitos dos luminares na questão de sinais, você vai ver que Deus realmente usa a nuvem, no sentido, na figura de linguagem. A Bíblia diz que Deus cavalga numa nuvem. Nuvem é cavalo? Não, é uma figura de linguagem para juízo. Deus usa água, Deus usa céu, Deus usa terra, Deus usa estrela, Deus usa o firmamento, sol e lua para representar alguma coisa. Querido, Deus faz o que Ele quer e o que Ele pode fazer. E não é você ou eu que podemos dizer o que Deus pode e o que não pode. Ele é o eterno, Ele pode todas as coisas. Então, meu querido, é isso que eu queria trazer para você. E graça e paz para todos os irmãos em graça, os nossos inscritos. Continue se inscrevendo no canal, porque cada dia que eu puder, o que ainda estiver na minha casa, estarei viajando, talvez